A procura de um neto pela avó internada no pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina revelou as condições precárias do atendimento na emergência. Dona Maria, 83 anos, ficou 5 dias deitada numa maca, sem máscara, em meio a dezenas de pacientes na mesma situação. A avó do Henrique não resistiu às complicações da leucemia. 30.905. Esse é o número de vidas que a Covid-19 interrompeu no estado de São Paulo até agora. Na capital, Brasilândia, Sapopemba e Grajaú concentram mais mortes em números absolutos. A Corregedoria da Polícia Militar prendeu os 2 PMs que atiraram num rapaz que andava de moto sem capacete no dia do aniversário. A Justiça Militar decretou a prisão preventiva depois de concluir que os policiais apresentaram uma versão falsa sobre a morte. O rompimento de 2 dos 4 cabos que unem as pistas da Ponte do Jaguaré levou a Prefeitura de São Paulo a fazer uma obra de urgência. Ana Paula Campos. A Secretaria Municipal de Obras informou que não há risco de ruptura, mas que se os 2 cabos não forem substituídos, o desnível entre as 2 pistas pode aumentar e isso pode causar acidentes. O número de reclamações contra empresas que desrespeitaram o programa Não Me Ligue aumentou 75%. De janeiro a julho, o PROCON recebeu mais de 30 mil reclamações de consumidores que tinham bloqueado o telefone para chamadas indesejadas. É agora no SPTV. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Agora 7h13. A visita de um neto à avó doente no Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste, revelou que a população ali da ZL ainda enfrenta o problema da superlotação no hospital, que é referência na região. Produtores do STV Primeira Edição mostraram que a Dona Maria Conceição, uma idosa e com leucemia, passou 5 dias internada numa maca, até que fosse para um leito mais adequado. A idosa morreu ontem de complicações do câncer. Veja na reportagem da Luísa Vaz. Uma maca no pronto-socorro lotado do Hospital Santa Marcelina. Esse foi o leito destinado para a Dona Maria Conceição, de 83 anos, paciente de leucemia. Era o centro cirúrgico do PS. Pessoas que chegam alvejada, troca de tiro, acidentes veiculares, enfim. E eles jogam lá e todos os quadros clínicos, tudo que você imaginar que acontece, eles estão tratando. Desde uma simples gripe, vamos dizer, a uma leucemia, que é o caso da minha avó. Os vídeos feitos pelo Henrique durante a visita mostram os problemas no atendimento. Para começar, os funcionários do hospital não sabiam nem dizer onde a avó estava. Como que eu faço para localizar um paciente aqui, pelo amor de Deus? Maria Conceição Graça. Tem que procurar mesmo. Quando a encontrou, o Henrique ficou ainda mais preocupado. Vozinha sem máscara. É uma obrigação do hospital liberar. Ainda bem que eu trouxe o está apertando minha mão. E descobriu pelos outros pacientes que nem comendo direito a Dona Maria estava. Ela tinha realmente uma certa dificuldade, só que eles apenas deixavam a comida do lado e largavam e ia embora. A família contou que na terça-feira, depois de 5 dias no pronto-socorro, ela foi transferida para outro setor porque apresentava sintomas da Covid-19. E ontem, no fim da tarde, veio a notícia. Dona Maria morreu de parada cardíaca. Histórias como essas se repetem aqui no Hospital Santa Marcelina. Hoje à tarde eu conversei com familiares de outros pacientes que estão internados nessa ala lotada do pronto-socorro. Eles não quiseram gravar entrevistas porque temem que o atendimento possa piorar, mas me disseram que faltam insumos, atenção e que até a higiene desse setor é precária. Já faz 3 dias que o Luciano vai embora do hospital preocupado. A esposa dele, que tem lúpus, doença que reduz a imunidade, está internada nessa ala lotada. Eu fui trocar a fralda dela no banheiro, que ela falou mesmo que o atendimento está difícil. Esta não é a primeira vez que o pronto-socorro do Santa Marcelina enfrenta problemas. Em dezembro de 2017, parte da ala foi interditada pela Vigilância Sanitária Estadual. Entre os problemas apontados estava a insuficiência de profissionais, problemas estruturais como falta de ventilação e espaço físico adequado para acomodar pacientes. A mãe do Marcelo tem 80 anos, vários problemas de saúde. Os 2 dias no pronto-socorro foram marcados pelo atendimento precário. Entrar num hospital
e ver mais de 100, 130 pessoas ali jogadas, um em cima do outro, e eu não conseguia ver minha mãe naquela sala. É humanamente impossível um ser humano ser atendido ali dentro. Assustador, né? Inconcebível isso. Olha, o Hospital Santa Marcelina informou por nota que a dona Maria Conceição, mostrada no início da reportagem, chegou em estado grave, sendo necessário o suporte da terapia intensiva e por isso ela não foi encaminhada para a enfermaria. O hospital não comentou as reclamações de superlotação. E aí, gente, também na Zona Leste fica o bairro que há 3 meses registra o maior número de mortes por Covid-19 na capital, é o bairro Sapopemba. Aqui no telão a gente tem os números por distrito atualizados hoje. Pois bem, a região de Sapopemba conta 505 mortes pela doença, isso até o dia 31 de agosto. A Brasilândia, aqui ó, é o segundo distrito com mais mortes, 412. E o Grajaú, na Zona Sul aqui, o terceiro com 409 óbitos. A explicação para esses bairros estarem ali no topo da lista é que eles estão entre os mais populosos da cidade. Mas esses não são os únicos distritos que preocupam. Quando calculadas as mortes por 100 mil habitantes, outros bairros com populações menores apresentam números iguais aos de Sapopemba. A reportagem é de Renato Biasi e Ricardo Iar. A filha da Tereza pegou o coronavírus. Mas graças a Deus pegou e sarou logo. Aos 14 dias ela já ficou bem. A irmã da dona Graça também foi infectada e ficou bem. Ela acha que não pegou a doença porque toma todos os cuidados desde o início da pandemia. A gente sai, a gente vê muita gente sem máscara, sem nada, né? Então muita gente não respeita. As duas famílias moram em Sapopemba, Zona Leste, distrito que há 3 meses registra o maior número de mortes da doença. Parte da explicação está no tamanho. Um dos bairros mais populosos da cidade, Sapopemba, tem praticamente o dobro da população da vizinha São Mateus. E a relação de casos nos 2 bairros corresponde a essa proporção. Sapopemba tem 284 mil habitantes e 505 óbitos registrados, o que dá 177 mortes por 100 mil habitantes. São Mateus, 155 mil habitantes e 265 mortes, o que dá 170 mortes por 100 mil habitantes. Os outros distritos vizinhos, São Lucas, Vila Prudente, Iguatemi, Guaianazes e Lajeado, também têm a mesma proporção de mortes por habitantes. Outros bairros também registram um número elevado de óbitos. Na Brasilândia, são 155 por 100 mil habitantes. E o Grajaú, na Zona Sul, aparece com 113 mortes por 100 mil habitantes. A professora Lucélia acha que as pessoas estão ficando doentes na Zona Leste porque não estão se informando. Menos acesso à educação eles têm, menos eles também se previnem nesse sentido, entendeu? Porque para eles, se liberou tudo, então quer dizer que já está tudo mais ou menos tão melhor para eles, né? Para o Estevam, os mais jovens são os que se cuidam menos. Jovens balada à noite, bebendo, muita aglomeração e sem máscara. Para essa epidemiologista e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, as mortes nos bairros mais pobres só vão diminuir se aumentar a prevenção contra as novas infecções. O que a gente poderia fazer em termos de atitude seria tentar melhorar as questões relativas ao isolamento, né, e à testagem, que ainda é o melhor jeito de você fazer o controle desses casos. Olha, a Prefeitura da capital disse que mantém equidade na atenção à saúde dos pacientes dos serviços da rede municipal e tem fortalecido as ações nas regiões ali que apresentam os maiores números de casos de Covid-19. Vamos então agora atualizar a situação exatamente da Covid-19 no estado, acompanhando então diariamente o crescimento da doença, com base nos dados do consórcio de veículos de imprensa. Você já tem os números aqui no telão para você. E aqui o número de mortes, tá? Registrando aqui, ó, 30.905 vidas perdidas em todo o estado. Até agora. Isso foram 232 registradas de ontem para hoje. Agora vamos aos casos confirmados. Tela para você. Aqui já são 837.978 casos confirmados, quase 12 mil registrados nas últimas 24 horas. Temos aqui também os números
Agora, da capital especificamente. Dos totais que a gente acabou de mostrar, a capital é a cidade com o maior número de mortos e também de casos. A cidade, pois bem, tem 11.611 mortes e mais de 265 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Pois bem, dá para a gente ter uma ideia da evolução da pandemia através da média móvel. De olho, então, nos números no telão, calculados pela produtora Carolina Moreno, a média móvel de casos hoje está em 7.646 novos casos por dia no estado. 2 semanas atrás, observem aqui, era 7.120. Se mantém, então, a tendência de estabilidade, você observa por aqui. Mas é importante registrar que hoje, depois de 2 semanas, essa média ficou acima na comparação com 14 dias atrás. Agora, a média móvel de mortes, aqui na tela para você, hoje é de 213 mortes por dia. Há 14 dias eram 220. Segue, então, a tendência de estabilidade, mas o número ainda é muito alto. São 99 dias seguidos com média de mais de 200 mortes por dia. Agora, mudando um pouco de assunto, 2 policiais militares foram presos pela morte de um rapaz no Parque Bristol, na região do Sacomã, na zona sul da capital. O Tribunal de Justiça Militar entendeu que os PMs mentiram e não socorreram a vítima, que estava baleada e desarmada. A prisão dos PMs foi feita pela Corregedoria da Polícia Militar. Os 2 vão responder pela morte de Rogério Ferreira da Silva, que completava 19 anos no dia em que foi abordado pelos policiais no mês passado. O rapaz tinha saído para dar uma volta com a moto de um amigo. Câmeras de segurança gravaram o momento em que 2 policiais, também de moto, se aproximaram de Rogério. O rapaz parou a moto e caiu na calçada. E os 2 policiais andaram até ele. O inquérito policial militar relata que, após a análise das imagens, verifica-se que os militares desembarcam de suas motocicletas e sequer realizam busca pessoal no indivíduo e, posteriormente, alegaram acreditar que estava armado. Rogério não tinha nenhuma arma. No inquérito consta também que, após as análises de áudio da comunicação com o Copom, o Centro de Operação da Polícia Militar, evidenciou-se que os policiais realizaram comunicação alterando o fato que realmente ocorreu, alegando terem se deparado com ocorrência de acidente de trânsito, não mencionando haver vítima ferida por disparo de arma de fogo. Hoje à tarde nós conversamos com a mãe do rapaz. Ela disse que a prisão dos PMs trouxe alívio para a família e que agora espera pelo julgamento e pela condenação dos policiais. E é apenas o começo, né, da justiça. Eles vão pagar pelo erro que eles cometeram, ter matado meu filho inocente. A casa não é mais a mesma, tá faltando um pedaço, tá faltando uma parte de mim. A morte de Rogério é mais uma das muitas em abordagens policiais. Dados do Monitor da Violência, um levantamento feito pelo G1 dos dados das secretarias estaduais da Segurança Pública, mostram que o número de pessoas mortas por policiais em serviço cresceu 20% no estado no primeiro semestre. De janeiro a junho, foram 442. No mesmo período do ano passado, 367. O número de policiais mortos em serviço também cresceu. No primeiro semestre deste ano, foram 14. No mesmo período do ano passado, 9. Aumento de 55%. O pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que existe uma criminalização durante as abordagens nas periferias das grandes cidades. A questão do suspeito padrão, né, diz respeito à forma como a polícia trabalha e como os policiais entendem quem deve e quem não deve ser abordado, essa fundada suspeita, né, sobre essas pessoas, ela está sempre construída sobre elementos como vestimenta, linguagem, idade, raça, cor e até linguajar. E esses elementos remetem sempre a uma criminalização do universo cultural periférico, popular e pobre, né? Olha, a Secretaria da Segurança Pública informou que os 2 soldados já estão no presídio Romão Gomes. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa também investiga o caso. Aí, sobre o aumento das mortes durante as abordagens, a Secretaria da Segurança diz que todas as ocorrências envolvendo mortes são rigorosamente investigadas
para garantir a segurança dos cidadãos e dos policiais. 7 procuradores da Lava Jato em São Paulo pediram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para serem desligados das funções aí até o fim de setembro. No pedido de demissão, os procuradores alegaram incompatibilidades insolúveis com a atuação da procuradora Viviane de Oliveira Martinez, que assumiu as atividades do grupo em março. Os procuradores alegam que Viviane Martinez passou a adotar ações que, na prática, foram criando obstáculos ao trabalho da Lava Jato em São Paulo. A procuradora não se manifestou publicamente sobre as alegações do grupo, mas o procurador-geral disse que o pedido coletivo de demissão foi briga interna do Ministério Público Federal em São Paulo e que a luta contra a corrupção continua. Vamos agora falar sobre o tempo. Anne Lotterman já está aqui a postos para nos dizer absolutamente tudo. Como é que vai ficar o tempo nesse feriadão? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Feriadão de 7 de setembro com calor e tempo firme até segunda-feira. Mas isso aqui na capital, tá? Olha comigo aqui no telão, Michele, como é que vão ficar as temperaturas nos próximos dias aqui na capital. Amanhã já chega aos 31 graus, vai estar bem quente. No sábado cai um pouquinho para 28, no domingo volta para 31, detalhe para o solzão aqui sem uma nuvem no céu. E na segunda cai um pouquinho de novo para 27 graus, sem nada de chuva. Essa queda aí de segunda-feira, será que indica que a gente vai começar a semana com chuva, talvez? Uma mudança no tempo ali, será? Olha, até tem uma mudança no tempo, sim, mas não é aqui para a capital. Aqui na capital a gente vai perceber essa queda na temperatura. No litoral, sim, aí sim tem previsão de chuvinha. Porque a gente tem uma frente fria que vai passar pelo mar e aí o vento vai mudar de direção e vai passar a jogar a umidade do mar aqui para o continente. Então fica a chuvinha aqui no litoral, não chega na capital. Em Santos, por exemplo, tem previsão de garoa amanhã à noite e sábado de manhã. Domingo, aí sim, o tempo fica firme, não tem previsão de chuva. Na segunda-feira, máxima só de 23 e pode chover ao longo do dia a qualquer momento. E em Ubatuba tem previsão de garoa no sábado e na segunda-feira de manhã. Só no domingo é que o tempo fica firme e na segunda-feira também pode chuviscar. Então, garoa no sábado e na segunda, na sexta-feira amanhã e no domingo com o tempo firme e a máxima vai caindo também em Ubatuba ao longo do feriadão. Não vai lá dar muita praia. Não vai dar, não. Obrigada, Anne. Até amanhã. Tchau, tchau. Agora vamos falar do futebol dos 4 paulistas em campo ontem pelo Brasileirão. Apenas o Corinthians venceu. De olho nos resultados aqui no telão, vamos então olhar aqui com um gol nos acréscimos. Essa primeira tabela que você observa aqui, o Timão bateu o Goiás 2-1. O Bragantino, ele ficou ali no 1-1 contra o Atlético Paranaense. Esse foi o mesmo placar de Palmeiras e Internacional. E o Santos também ficou no empate. Aí foi 2-2 contra o Vasco. Hoje o São Paulo fecha a 7ª rodada, fora de casa, contra o Atlético Mineiro. E o Rodrigo Franco está lá no Mineirão ao vivo e traz as informações pra gente. Rodrigo, boa noite. Oi, Michele, boa noite. Boa noite para você que está com a gente no SP2. O São Paulo está animado, embalado no Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias seguidas, a última no Clássico contra o Corinthians no último domingo no Morumbi. 2-1, gols do Hernanes e do Brenner. Uma vitória importante. E se vier outra hoje, o São Paulo empata em número de pontos com o líder do Campeonato Internacional. Chegaria a 16. Tem uma diferença de saldo de gols. O Inter tem 5 gols de saldo a mais que o São Paulo. Mas o São Paulo ficaria ali colado no líder do campeonato. O técnico Fernando Diniz repete a escalação do vitorioso clássico contra o Corinthians. Coisa que não acontece com o Atlético, viu? Técnico Jorge Sampaoli, argentino, não repete a escalação. 13º jogo no comando do clube, 13ª escalação seguida. O Atlético vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, mas deu uma animada no último domingo, conquistando o título mineiro aqui no Mineirão. Agora teremos o 100º jogo da história entre Atlético e São Paulo. Tem aqui um retrospecto favorável para o São Paulo, né? 35 vitórias contra 33 do Atlético. E o jogo de hoje promete muito, vale muito para os 2 times. Michele. Valeu, Rodrigo, pelas informações. Boa noite para você, bom jogo aí. Olha, a seguir o aumento de reclamações contra empresas que desrespeitam o programa Não Me Ligue. E ainda, a Ponte do Jaguaré vai passar por uma obra de urgência. Ana Paula Campos. A Ponte do Jaguaré está sendo monitorada desde que foi atingida por um incêndio no ano passado e agora a Prefeitura encontrou problemas nas juntas de dilatação, Michele. Obrigada, Ana.
Agora uma olhada no trânsito ao vivo, aí imagens para você da Avenida Aricanduva. O motorista segue bem ali nos dois sentidos dessa via que dá acesso ao Marginal Tietê e ao bairro também. A gente volta já. 7h33, de volta com SP2. A Prefeitura de São Paulo começou hoje uma obra emergencial na Ponte do Jaguaré, na Marginal Pinheiros. Essa decisão foi tomada depois que a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras constatou ali problemas nas juntas de dilatação. A gente vai falar ao vivo com a repórter Ana Paula Campos, que está lá e tem as informações do momento. Ana Paula, boa noite. Oi, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o SP2. Olha, a obra está sendo feita desde hoje de manhã, aqui na pista sentido centro da Ponte do Jaguaré, que, como a gente vê, está completamente interditada. Agora, entre as 4 da manhã e as 10 da noite, a possibilidade dos motoristas que querem seguir para o centro é usar a faixa reversível. Fora desse horário, a alternativa são as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso. Essa obra é para substituir 2 dos 4 cabos que unem as duas pistas. Numa inspeção, os engenheiros constataram que se os cabos não forem trocados com urgência, o desnível entre as duas pistas pode aumentar e isso pode causar acidentes. Essa inspeção apontou que quando as temperaturas começaram a baixar aqui na capital, a junta de dilatação central sofreu uma retração, o que é normal. Mas aí quando as temperaturas se elevaram, a junta também não dilatou e aí não voltou à posição anterior, o que é perigoso. Segundo a Prefeitura, a Ponte do Jaguaré é monitorada desde junho do ano passado, quando foi atingida por um incêndio. A Prefeitura diz também que na época foi feita uma outra inspeção que não apontou a necessidade de obras emergenciais complementares, ou seja, esse problema nas juntas de dilatação só apareceu agora. A Prefeitura diz que não há risco de ruptura e que a empresa tem até 180 dias para concluir os trabalhos. Michele. Obrigada pelas informações, Ana Paula. O governo de São Paulo vai conceder a usina elevatória de Traição à iniciativa privada por 280 milhões de reais. Um ágio aí de 1.900% sobre aquele lance mínimo que é definido pelo governo. O resultado da licitação das áreas da usina sobre o Rio Pinheiros, na zona sul da capital, saiu agora há pouco. O consórcio Usina São Paulo apresentou a proposta vencedora. Esse consórcio é composto por empresas que administram shopping centers e outras concessões públicas. O prazo da concessão vai até novembro de 2042. O consórcio vencedor irá pagar parcelas mensais fixas e variáveis que serão calculadas sobre o faturamento do empreendimento. O prédio sobre o Pinheiros e as margens do rio vão dar lugar às áreas de lazer, gastronomia e escritórios. A antiga usina elevatória foi construída lá em 1940 para evitar inundações e até hoje é usada no controle de enchentes na Zona Sul, invertendo o fluxo do rio para a represa Billings. Como previsto na lei, os donos das propostas derrotadas na concessão da usina têm 5 dias para recorrer do resultado. A Prefeitura de Mauá oficializou hoje que as aulas presenciais nas escolas estaduais da cidade também não serão retomadas este ano. A reabertura das escolas municipais já tinha sido adiada para 2021. Até o ano que vem, os estudantes de Mauá vão continuar os estudos somente por plataformas digitais e apostilas em casa. O estado de São Paulo já ultrapassa a marca de 2.800.000 microempreendedores individuais. Mais de 255 mil se tornaram MEIs entre março e agosto. São os novos pequenos negócios que surgiram aí na pandemia causada pela Covid-19. Então, de olho nos números dos novos empreendedores aqui na capital, então você tem aqui, ó, lá em março, no começo da pandemia, surgiram mais de 13 mil novos empreendedores. Do começo da pandemia até agora, se observa que o mês de julho foi o que registrou o maior número de novos pequenos negócios abertos. Ao todo, na capital, são mais de 75 mil novos microempreendedores individuais. E para facilitar a vida do microempreendedor, agora os pequenos negócios não precisam mais de alvará ou de licença de funcionamento, mas o empreendedor deve assinar um termo virtual e atender às exigências ambientais e de segurança. O que já foi uma garagem, agora é a barbearia do Humberto.
O espaço não tem nem 12 metros quadrados, mas é uma conquista gigante para quem há 1 ano e meio encarou o desafio de abrir o próprio negócio. Eles falaram que eu tinha que aguardar que ia chegar toda a licença para mim, né? E falaram assim, ó, a partir do momento que chegar o CNPJ para você e chegar o seu certificado, é que você já tem a licença de trabalhar. Isso demorou quanto tempo? Demorou uns 3 meses. Antes, o prazo para o microempreendedor individual se regularizar junto à prefeitura era de 180 dias. Esse era o tempo que ele tinha para providenciar as licenças e tirar o alvará de funcionamento. Agora, os MEIs não precisam mais nem das licenças e nem do alvará para começar as atividades. Basta ter um CNPJ válido, mas terão que assinar um termo de responsabilidade que é renovado automaticamente todo ano. Para esse consultor do Sebrae, a mudança vai acelerar o processo de abertura de empresas, principalmente depois que muita gente perdeu o emprego e virou autônoma. Vai simplificar, principalmente porque as pessoas vão poder se formalizar. Se formalizar passa a existir. Passando a existir, elas podem estar fornecendo seus serviços para outras empresas e para o próprio setor público. Independentemente se o negócio é da porta para dentro ou da porta para fora, mesmo que um estabelecimento não precise de licença ambiental, sanitária ou de incêndio para funcionar, o dono do negócio continua obrigado a garantir as condições de segurança em ordem. Ele assume a responsabilidade de que o espaço em que recebe os clientes é seguro e de que o produto que ele vende também. E pode até ser multado se a fiscalização encontrar alguma irregularidade. No caso da Daniela, que trabalha com alimentação, ela precisa garantir as condições de higiene da cozinha de casa. Da receita dos doces saudáveis já saíram o açúcar e os conservantes. E de quebra, entrou uma dose extra de coragem para lutar pela sustentabilidade do próprio negócio. O que eu espero e também levar para as pessoas é essa garra de não desistir, se cuidar, se conscientizar. Eu tenho uma frase que eu coloquei, né, como filosofia aqui. Tenha consciência, faça escolhas conscientes, que isso dá uma paz e faça com que a gente tenha uma direção melhor. Que legal, né? Olha, mesmo com a isenção das licenças da Prefeitura, o MEI, que ocupa uma sala comercial, precisa estar em dia com o AVCB, que é aquele auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O PROCON de São Paulo registrou um aumento de 75% no número de reclamações contra empresas que desrespeitaram o programa Não Me Ligue durante a quarentena. É que com menos gente nas ruas, a oferta de produtos e serviços por telefone cresceu. E o incômodo do consumidor também. Veja na reportagem da Janaína Lepre. As ligações não têm dia nem hora. Sábado, 8 horas da manhã. Durante a semana, 10 horas da noite. No meu caso, pelo menos, eu recebo uma média de 12 ligações por dia. Mesmo que o número seja desconhecido, todo mundo sabe do que se trata a chamada telemarketing. A Cris diz que nos últimos meses as ligações aumentaram, e muito. Mas assim, vai desde padaria vendendo sonho, até plano funerário, passando por sutiã, sabe assim, é uma gama absurda. Ontem mesmo aconteceram 2 vezes. O PROCON também percebeu que os consumidores estão mais incomodados com as chamadas. O programa Não Me Ligue, cadastro criado para preservar a identidade de quem não quer ser incomodado, existe desde 2009. Há 2.600.000 números inscritos. 400.000, 15% do total, entraram para o sistema neste ano. Depois de 30 dias do cadastro, as empresas, inclusive de outros estados, não podem mais fazer ligações. Mas elas têm desrespeitado a regra do PROCON. De janeiro a julho, o órgão recebeu 31.600 reclamações de consumidores que, apesar de cadastrados, receberam chamadas de telemarketing. No mesmo período do ano passado, foram 18.000. Um crescimento de 75%. Os números da Fátima estão cadastrados. Não tem adiantado. Ela chegou a trocar um deles, mas não dá para fazer isso com todos. Atendo, quando começa a falar na hora, eu já desligo e já bloqueio aquele número. Então, assim, eu já estou com mais ou menos, sem brincadeira, acho que eu devo estar com uns 40 números que ligam e eu estou bloqueado. Bloquear e também reclamar ao PROCON.
Depois de 30 dias, se a empresa telefonar, ela fica sujeita a uma multa que varia de R$ 600 até 10 milhões e 500 mil reais, de acordo com o seu faturamento. Quanto maior o faturamento, maior a multa. O importante é ir lá no site Procon SP, no ícone Não Me Ligue, e registrar o seu telefone. Você acaba ficando com raiva, né, da empresa, da marca, enfim. Outra ferramenta contra o telemarketing abusivo é a plataforma Não Me Perturbe, da Federação Brasileira de Bancos. Esse serviço é para bloquear a oferta de crédito consignado e protege ali principalmente aposentados e pensionistas, que são os mais assediados por instituições financeiras. Vamos ver os números no telão. 712 mil pessoas, elas entraram com esse pedido de bloqueio do telemarketing na plataforma Não Me Perturbe desde janeiro, isso quando o serviço começou a funcionar. Mais de 30% dos pedidos foram feitos no estado de São Paulo. Isso, gente, é mais que o dobro do percentual registrado no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. O cadastro na plataforma Não Me Perturbe também é feito pela internet. Desde que o serviço foi criado, 56 empresas já foram punidas. A gente fica por aqui. As reportagens estão no Globoplay, o Jornal Nacional começa às 8h30 e você sabe, no G1 você tem as informações todas sobre a Covid-19. Excelente noite, até amanhã.